Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo, aqui é a pastora Gil. Dá um oi, tia Gil. Oi! Nós, como prometido, né? Nós estamos aí transmitindo ao vivo, né? Um tema muito importante. Né? Muitas pessoas nos procuraram, mandaram vídeos, né? Mandaram áudio, quer dizer, mandaram a música, né? Nos encheram de informações e pedidos para falarmos sobre esse tema. Né? O nosso tema de hoje é o período amigo imaginário. Né? O tema, né, se você quiser anotar, é o perigo imaginário, um inimigo presente. Né? Bem, é um tema que eu conheço bastante, tanto eu como a tia Gil. Há mais de 5 anos atrás, nós pegamos o nosso primeiro caso de amigo imaginário. Né? Foi algo novo para nós, porque eu não imaginava que o amigo imaginário ele era tão perigoso, né, como se apresentou no nosso primeiro caso de amigo imaginário. Então, eu já tinha ouvido falar sobre o amigo imaginário, estudado isso quando eu fiz o magistério, né, mas do lado bom da coisa. Né, do lado bom da coisa. Então eu sempre tive uma visão boa do amigo imaginário, porque foi isso que eu aprendi, né, no magistério, né, quando eu fiz psicologia infantil também, que é o curso extra do nosso curso de magistério. Então eu sempre tive uma boa visão de amigo imaginário. Eu nem imaginava que teria algo espiritual aí. Por isso que eu não, né, entrei a fundo nisso. Então, quando, há 5 anos atrás, nós recebemos o nosso primeiro caso de amigo imaginário. Aí eu comecei a pesquisar. E não vi nenhum pregador, né, nenhum ministro de departamento infantil, nenhum líder infantil ministrando sobre esse material, sobre esse assunto. Então nós fomos construindo, né, pesquisando, recebendo, né, algumas informações aqui, algumas informações ali. E daí surgiu um tema, né, temático que a gente ministra no nosso curso de aconselhamento, cura e libertação. Como todos já sabem, né, nós somos ministro de libertação infantil, né, são poucos aqui no nosso estado, e nós somos pioneiros, né, na libertação infantil, e porque muitas pessoas não se atentam à libertação infantil. Acha que criança é anjinho, que criança, né, que Satanás ele não pega pesado com as crianças. Então muitas pessoas achavam isso. E quando nós entramos com essa pegada, com essa visão de libertação, né, a gente não iniciou, né, trabalhando com o amigo imaginário. Como eu falei, né, foi 5 anos atrás que nós tivemos nosso primeiro caso. Pesquisar, né, e os casos foram chegando, e eu já perdi as contas de quantas crianças que tiveram amigo imaginário, né, que foi preciso fazer, quebrar o vínculo, separar, né, o vínculo da criança com o amigo imaginário. Então eu já perdi a conta, foram muitos mesmos, né, e a partir daí algumas pessoas foram estudando. E eu confesso que quando nós levamos esse tema, né, para as igrejas, principalmente para as igrejas mais conservadoras, né, muitas pessoas viravam até o nariz para mim, torciam o nariz, porque achavam que era exagero, que tanto eu como a Gilmar, a gente era extremista demais, que a gente via coisas, e a gente tentando alertar o povo a respeito do perigo do amigo imaginário, né, que até vai ser um dos livros que nós estamos para lançar, né, o perigo do amigo imaginário, e muitas pessoas nos criticaram. Nós tivemos turmas, né, de libertação, que quando nós entramos com porque a gente coloca esse tema no primeiro módulo, né, são 8 módulos, então no primeiro módulo, fechando o primeiro módulo, nós entramos com o perigo do amigo imaginário. E eu confesso que algumas pessoas, quando viram esse tema e ouviram a ministração, até desistiram de fazer o curso, porque achavam que eu estava exagerando. Né, alguns psicólogos, né, alguns pedagogos, né, achavam que isso é exagero, porque sempre aprenderam que amigo imaginário não é nada, né, não tinha nada de maligno nisso. Né, e hoje eles, vendo esse acontecimento aí, né, eu acho que estão mudando seus conceitos. Né, mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês
né? Vão dando sua participação aí. Como é que tá a participação aí, tia Gil? Legal. Isso, pessoal, vai... 7 pessoas assim. Vai chegando, vai dando o seu joinha, entendeu? Vai dando o seu joinha aí, só pra gente saber se você está aí. Algumas pessoas, né, até de fora do país, mandaram mensagem para mim pelo WhatsApp: pastor, eu vou entrar ao vivo com o senhor. Pode entrar que vai ser bem-vindo, né? Teve uma pessoa, né, lá da Itália, né, que nos procurou, que lá ela teve ela também trabalha com libertação infantil, fez o curso conosco, e lá também ela teve uma experiência com amigo imaginário, né? Então assim, tudo vem, né, trazendo para fechar aquilo que nós estamos falando. Então vai chegando, vai dando seu joinha, né? Aqui está a tia Gil para receber sua pergunta. Por quê? Porque no meu visor não aparece a sua pergunta. Então a tia Gil vai fazer a pergunta, você faz a pergunta, tia Gil passa para mim. Aí eu trago a resposta para você, ok? Ok. Vai dando seu joinha aí. Pois bem, o perigo do amigo imaginário. É normal criança ter amigo imaginário? Eu inicio com essa pergunta. É normal? Né? Até que ponto isso é normal? Até que ponto, né, a criança ter amigo imaginário é saudável para a criança? Né? Ter amigo imaginário pode ser sinal de solidão? Outra pergunta. Amigo imaginário pode ser criança ou pode ser tanto criança quanto adulto? Então são 3 perguntas que eu inicio com você. São 3 perguntas que eu inicio. É normal a criança ter amigo imaginário? Vai falando, vai dando aí sim ou não. Vai colocando aí sim ou não. Né? Ter amigo imaginário é um sinal de solidão? Né? Se for, dá o seu sim ou dá o seu não. Amigo imaginário pode ser tanto criança quanto adulto ou não? Só criança ou não? Só adulto? Então dê sua opinião, dê seu ok aí, seu sim, seu não, ok? Para a gente estar iniciando, né, iniciando a nossa transmissão, nossa aula aí. Amigo imaginário na visão da psicologia. Lembra que eu falei que alguns psicólogos até viraram a cara para mim? Sim, alguns psicólogos falaram: nossa, faltou me chamar de santo. Entendeu? Porque eu estava levando uma matéria, né, para o lado espiritual, coisa que não tem nada de espiritual. Muitas pessoas. Por quê? Porque eles têm uma visão. A psicologia ela traz uma visão do amigo imaginário. Entendeu? Eu estudei essa matéria, por isso que eu te falei, eu não via perigo nenhum. Por quê? Porque a minha visão era a visão da psicologia. Como eu fiz psicologia infantil e a gente estuda, né, o comportamento da primeira infância, e no comportamento da primeira infância está inserida no comportamento da primeira infância, né, criar enredos, criar histórias e criar companhias. Né? E nessas companhias são os amigos imaginários. Então eu acreditava que não, porque eu tinha uma visão segundo a psicologia. Né? A psicologia ela afirma que certo tipo de comportamentos é considerado, né, comum e normal para criança de 3 a 7 anos. Então a psicologia afirma que criança entre 3 e 7 anos, que realmente entre 3 e 7 anos, aí que começa mesmo, o amigo imaginário começa a trabalhar nessa idade. Por que não menos? Porque menos ele é imaturo. Ele não tem, porque 3 anos, a partir de 3 anos já começa a entrar na primeira infância, já está findando a primeira infância. Então já está começando a formar raciocínio, né? Já está começando a formar, como eu falei, enredo, histórias, né? Então, mas porém é bem maturo, né? Já a criança após 7 anos já é um pouco mais maduro, já consegue discernir muitas coisas. Então, por isso que amigo imaginário é muito comum entre crianças de 3 a 7 anos. É muito comum, né, ele começar a brotar, né, e a criar domínio nesse período. Entendeu? Entre 3 e 7 anos. Entendeu? Então, segundo a psicologia, isso é normal, né, e até saudável. E a psicologia, alguns psicólogos até recomendam os pais
é alimentar essa amizade. E eles falam o seguinte, que com o decorrer do tempo, quando a criança vai crescendo, ela vai perdendo o vínculo com esse amigo imaginário. Entendeu? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a criança, quando chega nessa idade, né, a partir dos 7 anos, ele perde o vínculo. Né? Eu já peguei casos de crianças com mais de 10 anos e com uma aliança muito forte com o amigo imaginário. Então, essa tese, para mim, não quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada. Isso não é via de regra. Entendeu? Vamos dar um tempo aqui. O telefone tocou na hora. Oh, Jesus! Eita! Glória a Deus. Retornando, né? Glória a Deus. Oi, Bel, graça e paz, tudo bem? Olá, meu amor. Como eu estava falando, então a psicologia afirma que crianças de 3 a 7 anos, isso é normal ter amigo imaginário. A gente está falando, como a pessoa que está entrando agora, nós estamos trazendo a visão da psicologia a respeito do amigo imaginário, né? Mas aqui também fala, né, que nós pais religiosos, pessoas que têm uma visão do reino, sabe, né, que certos amigos imaginários traz sim muitas influências para essas crianças, né? Então a gente não pode, né, deixar que o amigo imaginário, né, venha tomar o espaço do papai e da mamãe. Não venha tomar o espaço de um coleguinha. Que o amigo imaginário não venha tomar o espaço do relacionamento com outras pessoas. Amém? Ter amigo imaginário pode ser um sinal de solidão? Segundo a psicologia, sim, né? Pode ser um sinal de solidão, porque muitos casos de amigo imaginário, né, em crianças, acontece com crianças que são geralmente filho único. Geralmente a criança é filho único, né, onde a criança não tem com quem brincar, então o que ela faz? Ela cria um mundo imaginário. Ela cria um mundo. Na década de 80, 90, né, teve um desenho animado chamado O Mundo de Bob. Amém? Preste atenção neste desenho. O Mundo de Bob. Né? É um garotinho que andava de bicicletinha, entendeu? E ele entrava em um mundo imaginário muito grande. Lembre bem disso, que nós vamos retornar a isso depois. Ok? Então, aqui na psicologia, eles defendem que é normal criança ter amigo imaginário, né? Por quê? Porque a criança, principalmente quando a criança é filho único, ela não tem com quem brincar. Então, por este motivo, ela cria esse amigo, entendeu? Para fazer companhia para ele, entendeu? Por um lado, isso tem super lógica. Por um lado, isso tem uma lógica muito grande. Isso é um subterfúgio do ser humano. Entendeu? Isso é um subterfúgio da primeira infância. Mas o que não é normal aí, gente? O que não é normal é a criança e os pais verem isso e deixarem isso acontecer e a criança perder o relacionamento, né, com outras pessoas. Entendeu? Se seu filho está sozinho, precisando de companhia, arruma um gatinho, arruma um cachorrinho, arruma um pintinho, entendeu? Arruma um animalzinho de estimação para ele não ficar sozinho, entendeu? Leva essa criança para brincar no parquinho, entendeu? Leva essa criança para alguma atividade, né, ao ar livre, entendeu? Seja o amigo do seu filho, não deixe o amigo imaginário ser amigo do seu filho. Entendeu? Quando a Débora, eu tenho 2 filhas, quando a minha primeira filha nasceu, uma coisa que nós nos preocupamos foi isso, dela não se sentir sozinha, entendeu? E ela pedia: pai, me dá um filhinho, me dá uma irmãzinha, pai, me dá uma irmãzinha, mãe, me dá uma irmãzinha. Foi aí que surgiu o planejamento da Sara, entendeu? Sara veio para completar, né, e como resposta de oração da Débora.
Débora queria muito um amigo, uma irmã para ser amigo dela, entendeu? Então crianças, segundo a psicologia, crianças que vivem, né, sozinho em casa, são filho único, ela tem a predisposição em criar um amigo imaginário. Criança que não tem relacionamento com ninguém, né, com criança nenhuma da sua idade, entendeu? Ela pode sim ter, né, ser um grande alvo do amigo imaginário. Satanás aproveita da solidão, né, e as falhas das proteções espiritual, entendeu? Para entrar. Então ele vê uma falha dessa, uma criança com uma predisposição a ter amigo imaginário. Você acha que ele vai se apresentar como amigo imaginário? Ele vai se apresentar como amigo imaginário. E como ele é sutil, né, ele chega de forma sutil e acaba dominando, né, todo o ambiente que pertence aos pais, né? Ele faz questão de dominar tudo e todos. Amém? Alguma pergunta, tia Gil? Não, pergunta ainda não. Isso. O pessoal que está dando a saudação, vai falando quem está aí, meu amor. Deixa eu ver. Michele, a Érica Macedo, a Bel, Elô, Rosana Queiroz, Fernanda Cristina, Vanusa Oliveira, Ana Lopes. Legal. Pessoal, um abraço para vocês. Vão chegando, vão fazendo suas perguntas, amém? Eu fiz no início uma pergunta, fiz 3 perguntas. É normal criança ter amigo imaginário? Não é normal, mas também não é impossível. Tem crianças que têm a predisposição de ter amigo imaginário, tem crianças que não, entendeu? Principalmente, quem pode ter essa predisposição a ter amigo imaginário? Principalmente a criança que é filho único. Principalmente a criança que é filho único, fica sozinho, fica com babá, não tem criança para brincar, não tem um cachorro para brincar, não tem um gato para brincar, entendeu? Então ele cria, né, o seu amigo imaginário, né? Então, assim, além de ter os seus brinquedos, ele quer uma pessoa, né, para ser o seu amigo imaginário. Então, não é normal, mas também não é impossível, entendeu? Criança, sim, né, tem uma determinada criança, determinado perfil de criança, tem a tendência a ter amigo imaginário. Ter amigo imaginário é sinal de solidão? Em alguns casos, sim, né? A maioria das crianças que desenvolvem amigo imaginário são crianças extremamente solitárias, isoladas, né? Crianças sem relacionamento social, com pouco relacionamento social. Amém? Crianças que estão passando por uma frustração muito grande, crianças que estão passando por um trauma muito grande, uma perda, uma frustração muito grande, entendeu? Pode sim desenvolver amigo imaginário. Amigo imaginário pode ser tanto adulto quanto criança? Sim, ele pode ser adulto ou pode ser criança, entendeu? Segundo a psicologia, se a criança tiver o amigo imaginário, criança geralmente vai ser da mesma idade que ele, ou mais novo, entendeu? Porque ele quer um irmão. Então a psicologia afirma que a criança está externando o desejo dele ter um irmãozinho, entendeu? Essa é a visão da psicologia. E se for uma criança, se for um adulto, se esse amigo imaginário for um adulto, né, a criança está afirmando, né, para os pais que ele está sentindo falta de alguém, ou de atenção de alguém, né? Ou ele está se sentindo sozinho por alguém. Tá entendendo? Então, assim, eu trouxe para vocês a visão da psicologia. Porque eu quero trazer as três visões, da psicologia, do espiritismo e da Umbanda e da Quimbanda. Por quê? Porque vocês vão ver, são 3 visões diferentes. Mas nenhuma delas tem respaldo bíblico. Nenhuma delas, né, tem uma coerência. Tá entendendo? Vamos lá. Amigo imaginário na visão espírita. Segundo a visão espírita, a criança, nem toda criança, mas um grupo de crianças específicas, elas recebem a visita de um amigo imaginário, de um espírito, né? De um espírito, e esse espírito ele se apresenta como amigo com a finalidade, com a missão de proteger essa criança de tudo e de todos, entendeu?
E segundo a visão espírita, esse amigo imaginário, ele aparece para confortar a criança, que não é qualquer criança, é uma criança marginalizada, abandonada, uma criança órfã, entendeu? Criança que tem essa dificuldade de relacionamento, né? E essa dificuldade social. Então, devido a essa carência muito grande, esse espírito se apresenta como amigo para proteger. E esse amigo, ele cresce junto com a criança. Ele é um espírito, né, que se torna um amigo imaginário, e ele aparece como criança, da mesma idade que a criança. A diferença, né, da psicologia e do espiritismo, né, porque na psicologia pode ser tanto criança quanto adulto. Já no espiritismo, não. Esse amigo imaginário sempre é criança. Por quê? Porque ele vai crescer juntamente com a criança. E quando chega na fase adulta, ele se apresenta, ele se torna, né, o espírito guia dessa criança. Olha só que coisa do inferno. Olha só que visão do inferno, né, essa visão visão espírita, né? Então a gente consegue ver aí o engano de Satanás. Né, o engano de Satanás, trazendo para a criança, né, para a criança uma falsa proteção. Desde quando o espírito vai proteger alguém? Tá me entendendo? Agora, na visão, né, da Umbanda e da Quimbanda. Na visão da Umbanda e da Quimbanda, os amigos imaginários são os herês. São os herês que se apresentam para a criança, né, como guia protetor também. Aí tem uma diferença, bem semelhante à do espiritismo, né? E ele se apresenta como os amigos guias, né? São os amigos espíritos, né? Onde vão acompanhar essa criança também por toda a sua vida, entendeu? Na visão da Umbanda, da Quimbanda e do espiritismo, o amigo imaginário sempre vai estar com a criança. Já na psicologia, não, a criança só tem esse contato, né, a partir de 3 anos a 7 anos. Entendeu? Mas nenhuma das 3 visões, né, cai de acordo com... tem um respaldo bíblico, tem uma conotação bíblica. Entendeu? Tudo antibíblico. E a palavra de Deus condena a necromancia, que é consulta aos mortos, que é consulta aos espíritos. Tá me entendendo? O amigo imaginário são demônios disfarçados. Ele aparenta ser boa pessoa, com boa intenção, mas de bom Satanás não tem nada. Satanás não tem nada de bom. Ele é pura maldade, né? Ele é muito astuto, né? Ele procura, né, uma oportunidade para, né, tomar posse da pessoa. O nosso primeiro contato, né, com o amigo imaginário, a gente estava numa escola de libertação, e na escola de libertação nós ficamos 15 dias, né, uma escola de libertação Ministério Forte, e ali os pais, os adultos, né, vão para passar os 15 dias estudando libertação e passando por libertação, e levam as crianças. Então as crianças, né, são trabalhadas por mim e por Tia Gil e nossa equipe, né, e os adultos são trabalhados com a equipe de adultos. E nós tivemos uma menina, e ela é uma menina muito bonitinha, né, muito inteligente, muito precoce pela sua idade. Ela era nova na idade, mas com uma mentalidade muito, né, muito madura para a idade dela. E certo dia o pessoal estava na piscina brincando, e de repente a mãe chamou a menina para se arrumar, né, porque estava dando a hora da administração. E essa menina, a mãe, me dá mais 10 minutos. A mãe, tudo bem, te dou mais 10 minutos, mas depois você vai tomar banho, porque vai estar na hora da gente ir para a administração. Tudo bem. Deu os 10 minutos, a mãe foi lá chamar a menina. E a menina não quis sair. A menina, né, o espírito de rebeldia, né, veio à tona,
e essa menina do nada se rebelou contra a mãe, e foi algo assim muito desconfortável para a mãe, que ela teve que usar um pouco da força, né? E algo que a mãe dela desconhecia, porque a menina nunca foi assim, e levaram a menina para... A mãe levou a menina à força para tomar banho, né? Mas a menina continuou muito irritada, muito nervosa, brigando, batendo em todo mundo. Aí trouxeram essa criança para a gente conversar. Enquanto eu e a tia Gil estavam conversando com os pais, a outra pastora foi conversar com a menina. E nessa conversa com a menina falou com a pastora que não foi ela que fez aquilo. Ela fez aquilo porque foi a amiga imaginária dela tinha pedido para ela fazer tudo aquilo. E que e a menina falou: eu estou muito arrependida, né? Aí essa pastora trouxe a menina para cá, pra gente, e a pastora falou no meu ouvido: olha, é amiga imaginária. Eu nem sabia aquele negócio de amigo imaginário, né, que tinha alguma coisa a ver, mas mesmo assim, como eu sabia que tinha sido um espírito de rebeldia, nós neutralizamos o espírito de rebeldia para estudar um pouco mais a fundo essa ficha, o fichário, né, o inventário da criança. E neutralizamos, aí a menina, né, voltou ao que era antes, como se nada tivesse acontecido, se comportou como se nada tivesse acontecido, entendeu? E nós pegamos a ficha dela e começamos a estudar mais a fundo esse amigo imaginário. E na hora da clínica dela, no dia da clínica dela, nós fizemos algumas perguntas, né, fizemos algumas renúncias, né, e eu perguntei para ela: minha Flor, tem algum amigo que só você vê? Você tem algum amigo que só você vê? Que só aparece só para você? Ela: eu tenho uma amiga. Qual o nome dessa amiga? Aí ela falou o nome da amiga, né? Eu falei assim: essa amiga te manda fazer alguma coisa que você não gosta? Aí ela manda eu fazer algumas coisas que eu não gosto. Ela é muito legal, mas de vez em quando ela pede para eu fazer coisas que eu não gosto, entendeu? Né? Como pegar alguma coisa que não é minha, né? E eu sei que isso é roubo, mas ela fica me desafiando, né? Aí foi falando as coisas que a amiga imaginária pedia para ela fazer, e uma conversa bem franca, e ela bem esclarecida. Então eu falei assim: alguma vez ela fez algo, pediu algo para você que você ficou muito bravo com ela? Aí ela falou assim: teve um dia que a gente estava brincando na varanda, né? Aí ela ficou em pé e falou assim, me chamou e falou assim: vem cá. Aí eu fui. Ela falou assim: olha aqui para baixo. E ela morava no quarto andar. Ela olhou, ela falou assim: eu duvido que você pula daqui lá embaixo. Eu duvido que você consegue pular. Ela falou que ela deu um branco na cabeça dela, ela subiu na sacada para pular, entendeu? E ela sentiu uma mão puxando ela para trás. Ela falou assim: aí a Lili me puxou. Eu acho que foi a Lili que me puxou para trás. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei assim: essa amiga Lili, ela tem alguma roupa que é só dela? Porque o amigo imaginário, pessoal, preste atenção, o amigo imaginário vai ter que ter um trono, né? Né? Ele vai ter que ter um ponto de apoio, né? Essa amiga imaginária, ela tinha uma roupinha, né? Era um vestidinho branco, e tinha um brinquedinho que era só dela, entendeu? Aí eu falei pra ela: e ela tem ciúme das suas coisas? Ela não deixa ninguém mexer, ela não deixa ninguém pegar, ela nem deixa eu brincar com o brinquedinho dela. Ela é muito egoísta, eu compartilho tudo com ela, ela não compartilha nada comigo. E foi perguntando, e não tivemos nenhuma dúvida que era amiga imaginária, que se tratava de um demônio, que se tratava, né, de um ser, né, sobrenatural ali. Então nós fomos e fizemos o procedimento de libertação, e quando nós usamos a espada do Espírito, né, que é um dos procedimentos de libertação, nós usamos a espada do Espírito para separar, né, a Lili
da menina, né? Quando nós pegamos a espada e separamos em nome de Jesus, com toda a autoridade, né? Assim, em nome de Jesus, com toda a autoridade, no nome de Jesus, nós pegamos a espada do Espírito agora e separamos a Lili da fulana. Quando nós passamos a espada, a menina deu uma mexida e miou igual gato. Miou igual gato. E esse espírito foi embora. Né? Aí eu falei para ela, a Lili foi embora? Ela assim, ela foi. Mas antes de ir, ela falou que estava muito brava comigo e que nunca mais ela ia me ver. Né? E nós sabemos que os espíritos malignos, eles têm um ponto de apoio, como eu falei, um ponto de apoio, um trono. Então, enquanto tiver o apoio, um apoio, né, um ponto de apoio e um trono, ele vai retornar, que nós chamamos de brechas. Então, eu perguntei para ela onde que está o vestidinho da Lili. Ela falou onde que estava. Onde que está o brinquedinho da Lili? Ela falou na terceira gaveta. Sim, estava. Então, eu peguei o pai que estava lá e nós fomos até o apartamento dessa menina, enquanto eles estavam no sítio. E fomos lá e procuramos, achamos a roupinha. E quando fomos na terceira gaveta, fomos procurar o brinquedinho, não estava lá. Nós reviramos o quarto todinho e não estava o brinquedinho. Aí eu falei com o pai, falei só, pai, vamos orar e vamos clamar o nome do Senhor aqui. Vamos clamar o Senhor aqui, porque esse amigo imaginário veio e escondeu o seu ponto de apoio. E ele quer permanecer aqui nessa casa. E nós levantamos um clamor, né, com toda a autoridade, que é no nome de Jesus, né, confrontamos esse espírito maligno, expulsamos ele daquele local, entendeu? E quando nós acabamos de orar, nós fomos na terceira gaveta, que a gente tinha olhado várias vezes, ali estava o ponto de apoio. Era um brinquedinho. Era um dragãozinho amarelo e azul, com os dentes grandes. Ali estava. Nós levamos esses 2 pontos de apoio lá para o sítio e juntamente com a menina nós desligamos todo o vínculo da criança com o amigo imaginário. Nunca mais essa menina teve problema com o amigo imaginário, para a honra e glória de Deus. Então esse foi o primeiro caso de muitos casos de amigo imaginário. Chegou para nós, como chegou para vocês, né, uma música, né, de um grupo, né, onde fala sobre o amigo imaginário. E muitas pessoas estão muito aterrorizadas com isso, muito escandalizadas com isso. Eu não estou escandalizado. Por quê? Porque isso é algo que eu já conheço. Tia Gilmara também. Entendeu? Então nós vamos estar decifrando para vocês um pouco mais, né, a respeito dessa música. A tia Gil vai pegar e vai ler alguns trechos e eu vou trazer para você. Tem alguma pergunta, meu amor? Não tem não. Pessoal, se você quiser fazer algum tipo de pergunta, pode fazer. Nós vamos estar respondendo aqui para vocês, ok? Então, assim, nós vamos... Tia Gil vai ler alguns trechos e a gente vai trazer a revelação para você, ok? Para você ficar ligado. Porque Satanás, ele não está brincando, não está brincando. Eu não sei se esse grupo foi usado por Deus ou se foi usado pelo diabo. Entendeu? Por quê? Porque ele traz nessa música, muita revelação. Ele se mostra. O amigo imaginário, o demônio, se mostra ali, através dessa canção. Entendeu? Só cego que não vê, né, uma atuação maligna ali naquela música. Entendeu? Né? Onde a criança, né, tem orgulho desse amigo. Onde ele está preso de uma forma nesse amigo. Ok? Tá ok, meu amor? Achei a música. Então vamos lá. Ele não Qual o nome da música? Bob. Bob. Lembra que eu falei do mundo de Bob? Olha o mundo de Bob aparecendo aí. O mundo de Bob. Pode falar. Ele não quer sair de mim. Mim. Quem não quer sair dele? Alguém. Alguém está dentro dessa criança. Alguém reina na vida dessa criança. Vai lá. Já achou uma morada aqui. Ele faz dar vida para os meus brinquedos. Olha só, preste atenção. Ele achou morada. Por que ele achou morada? Porque tinha brechas.
Por que de brecha? Satanás, ele só tem duas formas de atuar na vida da pessoa. Só tem duas formas. A primeira forma, né, se for permissão de Deus, se Deus permitir, assim como Deus permitiu, né, Satanás tentar contra Jó. E a segunda é quando ele há legalidade. Quando nós damos legalidade para ele, né, aí sim ele tem, né, o direito de atuar na vida da pessoa. E aqui ele na música tá dizendo, ele achou morada em mim, então ele achou uma brecha. Ele achou uma brecha para entrar, entendeu? E quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele monta seu trono. Ele ergue o seu trono, entendeu? Ele ergue o seu domínio. Vai lá, meu amor. Que ficam com olhos vermelhos, tipo o senhor caranguejo e o guaxinim. Então, o olhar vermelho é uma característica demoníaca, né? O olhar vermelho é uma das características demoníacas. Pode falar? Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Olha só o perigo, né? A criança relatando que esse amigo imaginário vem quando? Vem de dia? Vem à noite, mais à noite. Ele trabalha, para cuidar dele, ele vem mais no período da noite. Olha só, a atuação maior dele é à noite. Entendeu? O crepúsculo da noite, ele é uma luta muito grande no mundo espiritual, né? Aqui na música, né, o cantor, ele fala, né, que é à noite que a atuação fica maior, que ele vem para cuidar dele. Desde quando Satanás cuida de alguém? Ele quer destruir, ele só sabe roubar, matar e destruir. Por que ele vai vir cuidar? Ele não vem cuidar do seu filho. Pode contar. Diz que teu tic-tac tem um efeito extra forte, que tu só levanta no amanhã por pura sorte. Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que eu tenho outras mamães, que tu escondes até da morte. E o teu nariz fica branquinho, usando algo que não pode. Isso. Então aqui você percebe que ele sabe a rotina da família. Satanás sabe a rotina da família. Ele sabe que a mãe, né, tem problemas emocionais, entendeu? Problemas emocionais, tem problema com remédio e toma tranquilizante para dormir, entendeu? E nessa, provavelmente uma depressão, provavelmente, né, alguma coisa voltado para remédio controlado, e que o pai tem vida dupla. O pai tem amantes aí fora, tem outras famílias, entendeu? E que ele sabe, entendeu? E que morre de medo de alguém descobrir. E que, além disso, o pai usa cocaína, nariz branquinho, cocaína, usa droga. Então Satanás sabe até os podres da família. Por quê? Porque o reinado do amigo imaginário não se resume só na criança. O reinado do amigo imaginário engloba toda a família. Entendeu? Quando ele tem brecha, meu amigo, ele é igual erva daninha. Ela não escolhe o local. Ela vai invadindo. Aqui a gente consegue ver que ele tem o controle da vida do Bob, mas ele sabe muitos segredos de toda a família, da mãe, do pai. Ok? Fala, tia Gil. Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido. E toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso, todo esse caco de vidro. Então, aqui ele fala que ele não é uma boa pessoa. Ele assume que ele não é uma boa pessoa. E ele não gosta de luz acesa. Ele gosta da escuridão. Demonstra-se ser, né, realmente um espírito maligno. Vai lá, Gil. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído. Qual foi o anjo que caiu? Qual foi o anjo que caiu? Satanás. Então, né, aqui ele declara claramente que é um demônio, que é filho de um anjo caído. O único anjo que caiu, né, que foi expulso,
Satanás, juntamente com, né, um terço dos anjos, entendeu? Então ali a gente consegue ver, né, claramente ele se revelando como espírito maligno. Fala, meu amor. E toda vez que se acende a luz do quarto... Toda vez que acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso ele inverte o crucifixo. Olha só. Por que ele inverte? O crucifixo, no catolicismo, né, simboliza a fé cristã, né? Fé cristã. Então, ele inverte o crucifixo, ou seja, ele não quer nada sobre Deus. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Por isso que esse demônio, né, quando fala luz, não é só a luz do quarto, não. É a luz de oração, a luz de intercessão, entendeu? Então ele não suporta esse tipo de atividade na casa desse menino. Ele não admite, né? Chega a virar o crucifixo, ou seja, ele chega a trazer a confusão religiosa, né, para casa. Ele consegue trazer essa confusão religiosa para dentro de casa, entendeu? Porque ele não suporta trevas, não suporta luz, pessoal. Aqui ele mostra claramente isso, que ele não suporta a luz, entendeu? Porque ele vive bem melhor nas trevas. Pode ir lá, meu amor. Ele não quer sair de mim. Já achou um namorado aqui. Ele pega a espingarda do papai que ele guarda no armário. Mira para a porta do quarto e diz: ninguém vai entrar aqui. Olha só. Satanás, ele vai fazer de tudo para não perder a sua casa. Ele faz de tudo. Nessa música, nesse trecho da música, ele fala, sabe que o pai tem uma arma, que o pai do menino tem uma arma, entendeu? Então ele não vai pensar duas vezes em usá-la, em fazer com que a criança use essa arma, entendeu? Para defender o reinado, né, desse amigo imaginário. É um perigo. Olha a sedução, né, para o suicídio e para o homicídio aí. Muito grande. Muito grande. Vai lá, meu amor. Peraí, apagou aqui. Ele rabisca o meu braço com desenhos estranhos. Queima a Bíblia e outros santos. E diz que nenhum encostará em mim. Então você consegue. Hoje, não sei vocês, mas muitos casos chegam até nós de automutilação. E quando fala de riscar os braços, isso é automutilação, que está em alta agora, né? Está em alta, né? Onde nessa música ele fala, repete de novo, meu amor. Repete de novo, meu amor. De novo? Risca o braço. Ele risca meu braço com desenhos estranhos. Que é automutilação. Vai lá. Queima a Bíblia e outros santos. Anticristo. Então ele dá para perceber que ele é anticristo. Então o espírito maligno mesmo. Vai lá, meu amor. E diz que nenhum querubim encostará em mim. Olha só. Então ele vai fazer de tudo para proteger, né, este cavalo, ou seja, esse domínio, entendeu? E vai chegar até as últimas consequências para não permitir que essa criança perca o vínculo com o amigo imaginário. Ele vai chegar a casos extremos mesmo. Tio Marcelo, você está falando em a criança tirar a própria vida? Sim. Até tirar a própria vida ou tirar a fita de alguém, porque Satanás não quer perder o seu reinado. Vai lá, meu amor. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Aqui é o refrão, né? Repete de novo. Enquanto tu dorme, diz que tu é uma vagabunda de uma esnobe e que o próprio Asmodeus te esparará com 1000 chicotes. Então aí, ó, aqui Satanás, ele conhece a família, lembra que eu te falei? Ele conhece, aqui ele começa a mostrar o podre da mãe, né?
que ela é snob, e que Asmodeu, que é um dos codinomes de Satanás, né, vai castigá-la com o quê? Com um chicote. Então Satanás conhece, gente. Satanás conhece, todo o interior da casa, todo o ambiente da casa. Ele conhece, todas as atividades dessa casa. Amém? Mais algum amor? Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu vai para o inferno e de lá você não foge. Meus irmãos eram fetos que tu ordenou que aborte. Que não pode, não pode. Olha só. Satanás, para você ver como Satanás ele conhece, ele sabe até o que os pais fizeram, até a autorização de aborto, porque muitos pais, principalmente esse pai da música, é um pai promíscuo, um pai que tem várias mulheres na rua, entendeu? Várias mulheres na rua, e aqui ele fala que ele sabe de todos os abortos que ele incentivou a mulher a abortar. Olha só que perigo, como Satanás ele tem essa mente, muito, ele sabe o que vai jogar, sabe o que vai acusar, porque ele é acusador, então ele sabe o que ele vai jogar como acusação na cara, principalmente dos pais. Fala, meu amor. Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido e toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado. Corrompido é pecador. Ele admite que é um menininho corrompido, um menino pecaminoso, né? É um menino pecaminoso, ou seja, é um demônio mesmo. Vai lá, meu amor. Fica espantado por isso todo esse caco de vidro. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído. E toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado. Por isso ele inverte o crucifixo. Escritor, última atualização. Pois é. Então nós vimos aí essa música que retrata. Dá uma olhadinha nas perguntas, meu amor. Chegou algumas perguntas ali. Que essa música fala de um relacionamento de uma criança com um amigo imaginário, onde esse amigo imaginário, que é um demônio, ele se revela várias vezes como um demônio, e ele conhece toda a família, ele conhece os pecados dos pais, e por que ele sabe do pecado dos pais e joga esse pecado contra os pais, entendeu? Aí daqui a pouco essa criança, sabendo de tudo isso, se revolta e chega a casos extremos. Amém? Casos extremos. Então vamos ficar de olho, Vai lá, Tia Gil, algumas perguntas? Pergunta Oneli Queiroz. Pastor, a paz do Senhor. Sou Oneli. Gostaria de saber se a criança que tem amigo imaginário, ela tem algum comportamento diferente? Sim. A criança que tem amigo imaginário, ela tem um comportamento diferente. Ela vai falar muito sozinho, ela vai ela vai se fechar para a sociedade, entendeu? Vai se fechar para a sociedade e vai viver seu mundinho fechado. Ela vai querer esse momento de solidão. Tio Marcelo, mas meus filhos quando estão brincando, estão brincando ali, meu filho está brincando com seus brinquedinhos, ali ele coloca vida nos seus brinquedinhos. Qual o problema dali? Ali tem algum problema? Ali não tem nenhum problema de amigo imaginário não, tá, pessoal? Porque ali a criança está brincando, tá brincando com seus brinquedinhos, mas ele sabe que aquele brinquedinho é brinquedinho, que quando acabar a brincadeira, o brinquedo vai ser inanimado e ele vai voltar para sua rotina normal. Mas a criança que tem amigo imaginário, ele vai ficar naquele mundinho imaginário, tanto no momento de brincadeira como no momento de brincadeira. Ele vai ouvir vozes, entendeu? Ele vai ficar um pouco aéreo, como se estivesse prestando atenção em dois diálogos, entendeu? Preste muita atenção. Ele vai ficar ele vai conversar como se estivesse falando com duas pessoas, Ele vai fazer coisas e não vai admitir que foi ele que fez, entendeu? Então, se você tem alguma suspeita que você tem que seu filho tem um amigo imaginário, o que você vai fazer? Você vai tratar de forma normal. Não fique espantado, não traz mais estresse para esse relacionamento. Você pergunta o nome desse amigo imaginário,
você pergunta, filho, você está conversando com quem? Com meu amigo imaginário. Como que ele é? Ele é preto? Ele é branco? Né? Quantos anos ele tem? Né? Com que roupa ele está vestido? Que roupa ele está vestido? Né? Ele gosta de alguma comida específica? Né? Começa a interrogar, né? Procura elementos, né, que caracterize esse amigo imaginário. Procura elementos desses amigos imaginários para você ter o que trabalhar, entendeu? E uma coisa eu te falo, se você sabe que você percebe que seu filho tem um amigo imaginário, primeira coisa que você vai fazer, você vai neutralizar esse amigo imaginário. Neutralizar toda a atuação. Para quê? Para você saber quem ele é. Quando você neutraliza esse amigo imaginário, ele perde o seu campo de ataque. Entendeu? Até você descobrir quem ele é e expulsar de uma vez por todas. Por quê? Porque você precisa chamar o inimigo pelo nome. Você precisa chamar o inimigo pelo nome, identificar ele. Amém? Fala, meu amor. Amém. Tem a Vanusa. Fala, Vanusa. Eu creio que você já respondeu. Vai. Mas mesmo assim eu vou perguntar. Como a gente identifica quando uma criança tem o amigo imaginário? É aquilo que eu falei, Vanusa. Né? A criança vai ficar bem exclusa, ela não vai gostar muito de relacionamento com outras pessoas, por mais que tenha várias crianças juntas perto dele, ele prefere ficar sozinho, brincar no seu mundinho sozinho, porque não é normal criança, no meio de várias crianças, não querer brincar, entendeu? Né? Não é normal isso, né? E ele vai começar também a conversar com você e como se estivesse conversando com duas pessoas, e sempre olhando para trás, pro lado, entendeu? E também muitas vezes à noite ele começa a falar sozinho à noite. Um dos detalhes que eu esqueci de falar. O amigo imaginário, né, ele trabalha muito à noite. Você vê na música aí como ele trabalha muito à noite, porque à noite, quando a criança está dormindo, por isso que é muito importante os pais orarem seus filhos à noite. Eu sempre recomendo isso para os pais. Ore pelo seu filho à noite, unja seu filho à noite. Entendeu? Eu já disponibilizei algumas vezes, sempre nas minhas turmas, eu sempre disponibilizo um óleo ungido para que durante uma semana você vá ungindo seu filho à noite, né? Unge seu filho à noite. Você sabe que seu filho está com esse problema, unge seu filho à noite. Por quê? Porque à noite Satanás, você vê aí na música, que é à noite, no crepúsculo da noite, que ele vem e começa a afirmar muitas coisas na mente da criança. Por quê? Porque a criança está dormindo, está desprotegida, né? Bem desprotegida, mente vazia. Então Satanás começa ali a alimentar seu subconsciente. O maior perigo da atuação de Satanás não é no consciente. A maior investida de Satanás é no subconsciente, porque nós usamos só 10% do nosso consciente, que é o